E aí, bom ou não, aqui é o Daniel Gontijo, sou professor de psicologia, doutor em neurociências. Estou aqui hoje com o Ricardo Adam para a gente conversar sobre a sua trajetória de 40 anos na Congregação Cristã no Brasil. Ele saiu dessa denominação aí e tem muita coisa para contar para a gente. Por exemplo, qual é a doutrina dessa religião e se a pandemia modificou alguma coisa aí nessa doutrina, como são os milagres de Deus na CCB, por que as mulheres usam véu na CCB e como são tratadas lá, será que tem machismo nessa instituição, como funcionam as profecias é outra questão que eu vou fazer para ele, será que a gente pode considerar a CCB uma seita? E é claro, ele vai contar para a gente também por que ele saiu. Antes de a gente começar o nosso papo aqui, quero agradecer a todos que estão ao vivo acompanhando aqui. Já é muita gente aqui, viu, Ricardo? Já mandaram muitas mensagens aqui ao vivão. Agradeço aos moderadores aqui do canal também, que dão ajuda para organizar esse bate-papo aqui. E aos membros do canal que vêm apoiando o meu trabalho de divulgação científica e reflexões críticas sobre religião e pseudociências. Se você puder se tornar um membro, dê uma clicada aí embaixo, tem um link, tem um botãozinho azul também para você ver. São vários os benefícios. Eu agradeço demais, de coração, ao apoio de cada um de vocês. Mas não podendo contribuir dessa maneira, deixa o seu like aí, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo que já tá bom demais. Ricardo, obrigado por aceitar bater esse papo aqui comigo para contar um pouco da sua trajetória. Sei que tem um canal aqui no YouTube também, no qual você vem fazendo algumas reflexões em cima da CCB, em cima do cristianismo. Então, parabéns pelo trabalho que você tem feito também. Deixei aqui o @ do canal do Ricardo embaixo para você clicar e conhecer também. Então é isso, Ricardo. Muito obrigado por estar aqui comigo para conversar sobre esse assunto tão interessante. Eu que agradeço pela qualidade do seu canal, dos seus convidados. Pelos seus convidados, eu consigo ser muito grato de fazer parte dessa lista de pessoas assim, tão importantes que você tem entrevistado, e pelo teu carisma, pela tua simpatia, teu respeito que você tem com as pessoas. Eu me sinto bastante lisonjeado por esse convite. Valeu, Ricardo. Vamos começar então, para quem nunca ouviu falar da Congregação Cristã no Brasil, o que caracteriza essa religião? Fala um pouquinho da doutrina pra gente. Quais são as crenças mais importantes do pessoal da CCB e, de repente, assim, como que ela se diferencia de outras religiões cristãs aqui no Brasil? Só pra gente entender um pouquinho o básico. Bom, a Congregação Cristã no Brasil é uma igreja, ela é um movimento que se iniciou-se com pessoas que saíram da igreja presbiteriana, essencialmente, tá? Isso na virada do século passado, 1890, por ali, 1980, vários movimentos religiosos começaram a vir para o Brasil, igrejas protestantes, e a igreja presbiteriana contribuiu muito com isso. De certa forma até apoiou muitos missionários, né? A congregação ela começou com pessoas que também iniciaram a Assembleia de Deus. Então, a congregação ela tem ela é muito parecida com a Assembleia de Deus. É uma igreja, eu entendo, uma igreja pentecostal, né? Por quê? Porque é uma igreja que acredita em dom de línguas, profecia. Então, eu não vejo ela como uma igreja, uma batista, uma presbiteriana, que são igrejas protestantes puras, né? Não estou falando das reformas, também tem algumas igrejas reformadas, né, batista, presbiteriana, me parece, que são igrejas mais moderadas. Eu, particularmente, quando me perguntam que igreja eu devo ir, eu sempre falo igrejas protestantes mais conservadoras, porque elas têm um pouco mais de, eu diria, um pouco menos de excesso, né? Excessos esses que acabam afetando a vida emocional das pessoas. Então, eu entendo que o fato da igreja ser protestante e não ser uma igreja pentecostal, ela tem essa vantagem, ela explora menos as emoções. E o fator emocional é o que tem causado grandes desgraças nas famílias que estão envolvidas com religião. Nesse aspecto doutrinário, como você colocou, claro que o meu trabalho ele atinge também essas igrejas protestantes. De qualquer forma,
Eu acho que quem busca uma igreja para evitar maiores problemas é melhor uma igreja protestante. Pentecostal, né? O pentecostal que evoca muito manifestações, profecias. Eu não estou dizendo que são verdadeiras ou falsas, não estou falando nada disso. Estou falando porque acaba envolvendo o lado emocional. Os maiores problemas nas igrejas, não só a congregação, como outras igrejas, é o lado emocional. Acabam usando disso para poder talvez fazer uma arrecadação maior, uma manipulação diferenciada. Você acha que rola um pouco disso em algumas igrejas? Ter esses tipos de experiências tão excêntricas, assim, tipo falar em línguas, possessão demoníaca que a gente vê em algumas igrejas. Não sei se na CCB rolam coisas do tipo assim. Eu sei que você andou ali colado em um ancião, né? Você era motorista de um ancião por muitos anos, participava das reuniões, então você deve ter visto muita coisa. Mas você acha que às vezes eles usam alguns recursos assim para poder arrecadar mais, ou para o fiel achar que ali naquela igreja específica é que mora o Espírito Santo? Tem algum tipo de estratégia assim, ou você nunca reparou isso, cara? Então como o convite está pautado a falar da congregação, então eu não vou falar das outras, porque eu não tenho habilidade, conhecimento, então eu vou falar na congregação. Eu me entendo, no tempo que eu saía com os anciãos, que eu saía com o mais velho, então automaticamente eu acabava saindo com os anciãos também de grande responsabilidade na igreja. Você tem que entender que a congregação ela tem uma realidade para o povo, ela tem uma realidade dentro do ministério. A congregação cristã no Brasil, o mundo ministerial é uma igreja, é algo. O mundo popular, onde o ministério se relaciona com o povo, é outro. O que o povo olha na congregação é uma coisa, como o ministério olha para o povo é outra. O ministério, ele tem uma importância muito grande no seu status, no seu poder, na sua vaidade de ser um porta-voz de Deus, exercer um poder. Ele tem uma vaidade muito grande não confessada. Essa é a realidade. E quando a gente fala, em termos de congregação, até antes da pandemia, eu posso dizer para você que o problema não seria o dinheiro. O problema é a estrutura. Então, assim, as pessoas, como me fala assim, muito coleta, a impressão que dá a congregação ela vive para a coleta. Não é exatamente isso. É que a congregação, por ser uma igreja de ministério, de nepotismo e muita família, eles querem expandir um poder clerical. E isso precisa de muito dinheiro. As pessoas se revoltam na congregação porque elas aprenderam que todas as igrejas são falsas, os pastores são ladrões, são mercenários, tudo que é feito é por causa de dinheiro. Eu não entendo que tudo na congregação é feito por dinheiro. Mas o problema da congregação não é esse dinheiro, embora está se pedindo muito dinheiro atualmente. Mas o problema da congregação não é o dinheiro. Até porque não tem... teoricamente, ministros remunerados, não existe aplicação de dízimo, punição para quem não dá dízimo. Então, assim, o problema da congregação, ele é emocional. Ele é a vaidade do líder e o orgulho do povo. Esse é o grande problema. E eles estão dispostos a pagar o preço que for para manter isso. Você falou o orgulho do povo, Ricardo? O orgulho denominacional. O mais forte na congregação é o orgulho. Sabe, o orgulho de ser a igreja que tem um acesso com Deus diretamente. A pessoa entra numa crença e ele conversa com Deus por você agora. Tem aquela visão também de só o pessoal da CCB vai ser salvo, ou não é tanto assim, igual a galera das Testemunhas de Jeová? Existem duas congregações, até a pandemia, Congregação Cristã no Brasil pré-pandemia, Congregação Cristã no Brasil pós-pandemia. Porque o que mudou? A televisão. A congregação nunca aceitou a televisão. Tá? Nunca aceitou publicidade, site, internet. Tem vários tópicos proibidos de televisão, inclusive irmãos de ministério não podem ter televisão. Com a vinda da pandemia, se a congregação não fosse para a televisão, praticamente ia falir.
porque precisava de falar sobre coleta. Então eles foram para a televisão. Quando foram para a televisão, os tópicos mudaram. A doutrina mudou. Já a televisão é um instrumento de Deus. Sabe, aquilo que eles faziam, que era mais grave, sem aparecer na mídia, eles tiveram que mudar, que é a Santa Ceia, ou a Ceia do Senhor, o copinho com a taça 1, que é uma taça mais ou menos dessa, entendeu? Era uma dessa para cada 1000 bocas, todo mundo botava a boca ali. Isso estava escondido das autoridades. Quando veio para a televisão, eles foram obrigados a mudar. Eles falavam que não transmitiam nenhuma doença, todo mundo colocar a boca e tomar a Santa Ceia no mesmo copo. Eita, nós! E agora, depois da Santa Ceia, falou que, de acordo com a lei, tem que obedecer a lei, que a taça transmite Covid e outras doenças. Ou seja, eles sabiam que transmitiam doença, mas, como era diferente, então, assim, todas as igrejas tomam um copinho descartável. A congregação era diferente. Então, essa ideia é: nós somos um povo especial, escolhido, zeloso, de boas obras, e nós temos a palavra de Deus revelada. Deus fala com a gente na hora. Não é que nem as outras seitas que tem que estudar. Agora mudou depois da pandemia. Não é mais seita, não pode mais falar seita. Antes a gente chamava de seitar. Agora não é mais seitar. Antes a salvação era só na congregação. Agora na televisão tem salvação em igreja onde tem pessoas fiéis a Deus. Então, assim, depois da pandemia, mudou a doutrina. Por quê? Porque agora você está na televisão. E se a congregação não viesse para a televisão, ela quebrava. Por quê? Por causa das coletas, você fazer culto online. Coisa abominável a doutrina da congregação. É abominável você fazer culto na televisão. Mas agora Deus deu essa força, né? Era uma adaptada para sobreviverem, então. Senão a obra de Deus ia fechar, né? Deus não estava preparado para isso. Mas aí você falou que, por causa da pandemia e da televisão, eles também mudaram essa visão de que só são salvos aqueles da CCB? Eles agora estão mais flexíveis? Quem é da Católica vai ser salvo também? Você tem que entender o seguinte: a necessidade financeira é muito grande. Então, é assim, eles fazem a congregação, ela tem... entenda o seguinte: se você estudar o farisaísmo, você sabe que o farisaísmo tem uma questão muito de aparência. Então, a doutrina hoje, como a congregação está muito visível, então ela fez uma mudança doutrinária aparente. Então, quando você ouve a nova doutrina da congregação pós-pandemia, você fala que ela é uma igreja que ela tirou os erros e se adaptou a uma doutrina mais cristã. Mas quando você vai lá na prática, você vê que não é bem assim. Então, você tem duas doutrinas da congregação: a escrita falada na mídia, para que as pessoas possam começar a vir, possa vir mais pessoas para a igreja, para contribuir com mais coletas. Aí você sabe que o motivo é financeiro, para a igreja aumentar, porque alguns fenômenos na pandemia fez com que milhares de pessoas parassem na igreja. Exemplo, a morte de mais de 1000 ministros da igreja do Covid. Cadê o azeite? Nós tínhamos aquela promessa que o azeite de unção do ministro da congregação era verdadeiro, os outros eram falsos. E na pandemia não curou ninguém. E isso abalou a fé de muitos. Azeite? Como assim? É tipo o feijão que estavam vendendo em outra igreja aí para curar Covid? Azeite da congregação é um azeitezinho que você olha, é unção. Ele molha o dedo assim, põe na testa da pessoa, e tem uma parte da Bíblia que diz que se está com uma doença, você chama para ungir e curar a pessoa. Coisas graves. Não curou ninguém. E tem outro problema: não curou ninguém. Os irmãos do ministério morreram, quase 1000 pessoas do ministério morreram, sendo que eles prometeram que doenças graves haveriam unção. E outro problema: alguns ministros da igreja que falavam coisas que o povo não poderia ouvir, as reuniões dos líderes eram fechadas, começou a falar na televisão um monte de besteira. Então, tudo aquilo que a gente falava, os críticos da congregação falavam, que eles pensam e acreditam, essas besteiras que vieram para público. Você pode colocar assim, milhares de pessoas para de igreja. Então, agora o que eles estão fazendo? Atraindo o máximo de pessoas possíveis. Se você é batizado numa igreja, você não precisa mais batizar, porque o batismo não é tão falso assim. Agora então, reformulando, então. Toda a estrutura que era o diferencial na congregação com relação às seitas, mudou tudo.
Por causa da pandemia, então foram tendo que rever algumas coisas. Sabe por quê? Porque toda a congregação é revelada por Deus. Até uma tossida que você vai dar é Deus que revela. Você vai no banheiro, é Deus que revela. Tudo é revelado por Deus. Meses antes, dias antes de dar o lockdown, eles já tinham marcado batismos, santas ceias, reuniões, compromissos ministeriais nos meses da Covid, do bloqueio, do fechamento. Aí fica aquela dúvida, o Espírito Santo não sabia disso? Mas essas revelações funcionam como? É durante um culto? É o ancião ali que revela? Ou pode haver revelações entre qualquer um dos fiéis? Como é que funciona isso, Ricardo? Teoricamente, a administração da congregação, ela é por revelação para os anciãos mais velhos, que é os cabeças da igreja. Então, Deus revela, teoricamente. Então, assim, na administração da igreja, é feita uma administração empresarial mesmo. Mas quem são os líderes? Quem Deus revela para eles, olha, você vai ser um ancião. O problema é que é muita coincidência, né? 95% desses que Deus revela é parente do ancião. Daí o nepotismo que você mencionou antes. Né? Mas aí tem um problema. Na administração, tesouraria, fiscalização, toda a administração da igreja, também Deus revela os parentes e amigos mais próximos. Então, tudo administrado a portas fechadas, o público tem acesso ao dinheiro, para resultados finais. Então, nós temos essa administração que é uma revelação administrativa que vem parentes e amigos, tá? Para controlar o dinheiro e administrar a coisa, a igreja. E você tem um outro tipo de revelação que são dados para os anciãos mais velhos. Eles distribuem para os anciãos mais novos, anciãos são os pastores, né? Eles distribuem os folhetos, uma cópia, olha, essa aqui é a doutrina desse ano. Algumas alterações, algumas coisas são mantidas. Então Deus revela para eles as ordens, os tópicos, os ensinamentos do povo. E tem uma outra revelação, que é a revelação da palavra. O mais importante da congregação é ter o culto, é 1h30, as pessoas testemunham, cantam, oram, né? Aí tem a hora que é a última meia hora do culto, é a hora que Deus vai falar com as pessoas que estão ali, através do ancião ou do cooperador que está ali na frente. Esse é o momento mais importante. O que é que Deus vai falar? Ele vai falar a necessidade de cada pessoa que está ali dentro. É aí que vai entrar a profecia. Uhum. E aí necessidade em que sentido? De, olha, eu sei que você está sofrendo por isso, passando por aquilo, mas é algo temporário, não é algo assim? Não. Eu não sei se você tem filhos, imagina que você tenha 10 filhos. Uma congregação com 4 milhões de filhos, vai. Imagina uma festa aqui na minha casa, eu tenho uns 10 filhos. Aí chega meu filho, manda sentar na mesa para almoçar e fala o seguinte: tem algum filho meu que está aqui, está com o aluguel atrasado, está com algum problema? O papai vai ajudar, tá bom? É isso, revelação de saber isso. Mas quem é o filho? Então a pregação da congregação é assim, até por uma ordem ministerial. Tem alguém que entrou aqui, 500 pessoas, 200 pessoas, 300 pessoas. Tem alguém que entrou aqui que está passando por uma doença. O problema é que na hora do culto, quando começa o culto, tem os pedidos de orações. E conforme você vai chegando, vai ter um pedido de oração pro porteiro, ele marca um xizinho. Tem um pedido de oração por pessoas que estão visitando a igreja, ele marca um xizinho lá. É uma viagem, marca um xizinho. Vai marcando um xizinho. Não interessa para quem que é, qual é o problema. Marca, tem uma pessoa que está doente na família. Enfermidade, marca o xizinho. Quando chega na mão do líder lá, a gente chegou a pedir de oração para isso, vamos orar para essas pessoas aqui. Você não sabe para quem você está orando, qual é o problema. É xizinho. Quanto mais xizinho tem, maior aquele problema que está dentro da igreja. O que acontece? Aí Deus revela uma palavra bíblica que fala sobre um assunto, que fala sobre o que tem mais problemas, ou o segundo maior problema, ou o terceiro. Tem dezenas de pedidos ali. Mas é tudo xizinho, não interessa. Tanto que a profecia, a revelação nem é nominal, então, né? Não está falando não é nominal. Assim,
filho Ricardo Adan tá precisando, pode chegar. Não, não é assim, não. Não. Aí é fácil, né? Porque tem ali já todos os problemas dos xizinhos. Ó, eu sei que tem 12 pessoas com problema aqui para pagar o aluguel, tem mais essas com problema de câncer, tem. Aí fica tranquilo, nem é uma previsão, né? Eu sei que as pessoas têm isso. Aí pelo lado emocional. Tá todo mundo lascado, depressivo. Ó. Você quer mudar de serviço, fica lá, que Deus tem uma hora. Aí o cara fica, aí se lasca todo. Aí o que acontece? Ele pegou uma profecia que na vida dele não cumpriu. Aí o que o ancião justiça mas pô, irmão, eu peguei essa palavra aqui, deu zica lá no serviço. Você pegou a palavra errada, essa palavra não era pra você. Entendi. Fica fácil demais assim, né, Ricardo? E quando dá certo, no próximo culto que aconteceu o fenômeno, agradeço a Deus. Vai ao altar. Vai no altar, no subaltar, no altar é só ancião. Tem um subaltar, esse microfone, a altura do chão. Olha, eu vim aqui e Deus fez uma obra por causa da palavra. Só que, tem muitas pessoas de fé dentro da congregação que realmente estão ali de boa fé, estão buscando a Deus e acreditam que alcançaram alguma coisa de Deus pela sua própria fé. O que a congregação faz? O que acontece com a pessoa de bom é porque ele está na congregação. Quer dizer, a pessoa não entende que ele teria conseguido com a sua fé, com a sua oração, e que a sua fé é verdadeira. Quando eu critico a congregação, eu não estou atacando a fé da pessoa. Porque aquela pessoa, ela tem uma fé, mas ela poderia contar essa obra na batista, na presbiteriana, mas não, ela tem uma fidelidade denominacional na congregação, que se ela contar essa obra em igrejas diversas, ela cai em pecado. Então o marketing glorioso é só para ser seguido. Então não é mais uma fé da... Eles falam que a fé da pessoa é para com Deus, mas a fidelidade é denominacional. Eita, não vou falar toda religião, tá? Mas no geral as igrejas cristãs a gente vê essa tentativa de aumentar o rebanho e de prender esse rebanho, né? Para não perder essas ovelhas para as outras tentações mundanas por aí, para concorrência. Então, biblicamente falando, né? Esse passo, né? Eles falam aprisco, né? O aprisco das ovelhas. Eles só não explicam que o cara cuida da ovelha, porque é para comer a ovelha depois, né? Vocês não falam. Complicado, né, Ricardo? Então, entendi agora o lance das profecias, das revelações, é uma coisa que... É roleta russa. Você pode congregar segunda, terça, eu já fui assim, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Um desses dias vai vir uma palavra que vai bater com você. Então, assim, um dia não bate, o outro bate. Não entendi, um desses dias vai acontecer o quê? Você vai na congrega, você vai na igreja, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Um dia, o teu problema vai ser falar. Ah, sim. Então, quanto mais você vai, maior a chance do seu problema ser falado, entendi. E veja bem, eu estou com muito cuidado, eu não estou descartando a fé da pessoa. O que eu coloco, por isso que eu chamo ciência CCB, que é tão complexo, mas é tão complexo o problema, que eu chamo de ciência. Ciência, assim, é o raciocínio, entendeu? Nem sentido, não ciência acadêmica, né? Mas é muito complexo, porque envolve uma série de fatores. E o que acontece com isso? As pessoas, além da profecia, ela tem os tópicos, que são os ensinamentos. Nesses ensinamentos está proibido o divórcio. Mas se você ler no estatuto da igreja, a igreja respeita o casamento civil. Mas o casamento civil tem como cláusula contratual o divórcio. Eles anulam isso. Não, aqui não. Como assim? Nós legislamos aqui em nome de Deus que você pode casar. Por quê? Porque na Bíblia está. Ele só não explica que na Bíblia é Estado religioso e aqui é Estado democrático de direito. Você não está no Estado religioso. Você não pode aplicar casamento perpétuo. Por quê? O que preconiza é o casamento civil legal, jurídico. E o Estatuto diz que eles aceitam o casamento civil de acordo com as leis vigentes. É o pavão. Quando você vai divorciar, que você vai aplicar esse direito a seu favor, você está não pode falar a palavra, né? Um casamento difícil, né? Um casamento também difícil, aí Deus não quer que você divorcie. E aí, o que acontece? Você já casou, porque o cara era da congregação, era da igreja.
Você não vai casar com pessoas. Tem tópicos que proíbem você casar com pessoas de outras igrejas. Está um pouco mais maneiro agora, mas é doutrina. Não casar com pessoas fora da igreja. Aí você casa com a pessoa que é da igreja, casa virgem, sem experiência nenhuma, tudo bem, né? Eu entendo, se você casar virgem porque você quer uma coisa, você casar por imposição é outra, porque tanto a imposição, se eles descobrirem que você não é virgem, eles te cortam, sentenciam você à morte eterna. Ah, não é tão grave assim, na prática é. Que susto, não é morte aí, tá, na eternidade. Perde o direito ao paraíso, é isso? É destruído? Vai pro inferno. Vai pro Qual o inferno. problema? Problema nenhum, mandar pro inferno ali, cara, e fazer isso é a mesma coisa, ó. Vai pro inferno. Quando um cara da CCB falar assim pra você, que Deus tem misericórdia da tua alma, que tô orando por você, cara, ele tá querendo você pro inferno. Lascou você. Então o cara já tá numa depressão no casamento, ele não pode se divorciar. Então o que acontece? Nós temos muitos casais homossexuais que só descobriram essa homossexualidade após o casamento. Nós temos problemas com questões físicas, questões físicas, disfunções. Não há motivo para divórcio, a não ser o adultério. Depois eu já estou 20 anos pregando a reforma, né? Não é reforma da igreja, tá? É reforma da pessoa, que ela se liberte do sistema. E não vá para outro sistema, trocar de namorado só, tá? Então, assim, o que eu digo é, agora, esse ano, eles disseram que a mulher que apanha pode procurar a polícia, coisa que não era possível, e não pode divorciar. Agora, eles estão começando a aceitar que a mulher que apanha, mas sabe, às vezes a mulher não apanha um tapa, mas ela é agredida pela lei Maria da Penha de outras maneiras, agressão física, agressão psicológica, agressão patrimonial, violência patrimonial, agressões verbais, que inclui lei Maria da Penha. Essa mulher não tem essa liberdade. A mulher na congregação, ela não apita nada. Tem muito essa visão, então, de a mulher ser submissa ao homem. Rola isso? Porque Paulo falou um pouquinho sobre isso nas cartas dele, né? Eles seguem essa visão? Eles são 99% eles acreditam em Paulo e 1% em Jesus. Só que na igreja está escrito de nome de Jesus, né? É tudo questão de pavão. Congregação, cara, é uma maravilha. Congregação, se você olhar assim, tem um monte de gente se batendo na congregação. Você pensa que, mas eles não falam do que sai, né? As estatísticas é só quem toma Santa Ceia, batismo, mas quem sai eles não falam. Assim, você entra na congregação, você fica fascinado, cara. É só quando as coisas começam a fazer sentido ou não que você sabe onde você caiu. Mas sobre mulheres ainda, vamos falar mais um pouquinho sobre isso aí, deixa eu entender. Você vê machismo ali na CCB, por que elas usam véu? O véu é usado só durante o culto? Fala um pouquinho sobre o véu e também de forma mais geral, como as mulheres são tratadas lá dentro, cara. Olha, cara, eu acho que tem machismo onde tem homem e mulher, mais poder para homem e menos poder para mulher. Na conversão não tem nem machismo, cara. A conversão é uma igreja de homens. E uma mulher pode frequentar. Mulheres não assumem liderança. A mulher fica no lado da porta, na saída, do lado das mulheres. Fica, né? Fica. Elas podem receber doações, coletas? Não. Tem que dar para o homem. Elas podem exercer cargos de administração? Não. Elas podem exercer ministério? Não. Não é porque não tem vaga, é porque são mulheres. Isso é crime. O Brasil é signatário do Tratado da ONU, e todos os países signatários contra qualquer tipo de discriminação da mulher. E os tratados, eles fazem parte da Constituição Federal Brasileira. Então, se você fala, você não pode fazer isso. Por quê? Porque você é mulher. Você tem flagrante crime. Então veja, a congregação não tem participação da mulher. Elas tocavam na igreja, aí Deus revelou que elas são muito fofoqueiras, elas saem da orquestra. Elas pregavam para as crianças,
E assim, quando a igreja vai começar, até tem muita dissidência na congregação, deixa a mulher tocar, o pessoal acha uma maravilha. Deixa a mulher tocar, alguns deixam até a mulher pregar. Mas a congregação também deixou a mulher pregar. Nós tivemos uma irmã, que era amiga da minha avó, a irmã Luzia, ela atendia culto, atendia batismo, ela ordenava ancião, atendia Santa Ceia, pregava a palavra. Mas isso é para levantar a igreja. Depois que a igreja sobe, eles descartam a mulher. Entendeu? Por conveniência em situações mais especiais, assim, que deixam a mulher em evidência. É verdade. Por isso nós temos uma única mulher na congregação que pode subir no púlpito, que é parente de um dos fundadores da congregação, do tempo que a mulher tinha o poder da igreja. Então, assim, a congregação descartou as mulheres, ela pratica inclusive violência contra a mulher nos cultos, dizendo que a mulher tem que usar vestido, porque se ela não usar vestido, ela está provocando sensualidade nos homens. Isso daí, na realidade, está reduzindo a capacidade de escolha da mulher em flagrante crime. Essa foto é muito... Esse aqui é o véu mesmo de lá? É desse jeito? Tem vários tipos, né? Uhum. Então, muita gente está ficando rica com o véu. O véu é porque ela é mulher. Então, ela tem que respeitar, porque o apóstolo Paulo falou que naquele tempo de usar véu tem uma discussão bíblica, doutrinária. Eu nem vou entrar nisso aqui. O problema do véu é a discriminação. Entendeu? O véu é um costume que eles trouxeram lá dos países do Oriente, colocar um véu na mulher, entendeu? E é um sinal de sujeição e submissão aos anjos, como se os anjos fossem homens também. Porque se você for ver na Bíblia, anjo é homem. Você não vê anjo de mulher. A Bíblia é totalmente masculina. Ali ao lado do túmulo de Jesus, né, tem um dos evangelhos que fala um homem que estava ali de branco e tudo, e que é interpretado como um anjo, né? Um anjo. Você vê, Deus é homem, Jesus é homem, Diabo é homem, o Espírito Santo é homem, tudo masculinizado. O próprio não tem espaço nem para ser diabo, cara. Nem assim uma demônia, vai. Então... Os demônios. Cara, a Bíblia é para homem, o sistema sacerdotal é para homem, as denominações é para homem. E aí não assim, mas as nossas irmãs elas são muito úteis nesta obra. Elas cozinham, elas costuram. E tem aquele esquema de divisão também de homens e mulheres dentro da igreja, ou se misturam? Me lembra aí. Por uma questão de dias que por questão de ordem não pode sentar junto. Aí sabe o motivo. Que negócio, cara, botar a mão na perna do outro. Começou com isso. Como assim? De ter algum romance, alguma coisa assim? Tá com a mão na perna do outro, tá cutucando no bilhetinho, assediando. Eles acham que... É porque assim, cara, entenda uma coisa. Uma coisa é homem, homem é homem. Mulher é mulher mesmo. Entendeu? Não tem esse negócio de homem. E outra, cara, são várias... As pessoas tentam justificar o injustificável, que é só um costume, mas não é. Não é, cara. Aí, olha só. Então, do lado direito que devem ser os homens e à esquerda as mulheres, né? Assim, com os véus branquinhos. Às vezes inverte, às vezes vai pro lado aqui, vai pro lado de lá. Aí é muito, viu? É 100%. Mas é o seguinte, ó, homem de um lado... Homem, cara. Homem é servo de Deus, Deus levanta o ministério, pode tocar na orquestra, mulher não pode. Cara, isso tudo culpa de quem? Eu chamo o doutor Paulinho, né? Eu posso do Paulo. Então eles gostam muito do Paulo, então. Então, bem baseados ali. Gay vai pro inferno, então, né? Porque, segundo Paulo, não pode esse negócio de homem com homem, mulher com mulher, né? Não, tá doido. O que? A prática, a opção sexual, você fala? Sobre a homossexualidade, né? Ou a bissexualidade. Então, na CCB, não existe essa ideia da inclusão, assim, de aceitar, de falar que tá tudo bem, não. Não, eles aceitam. Nós estamos discriminando. Aqui é obra de Deus, vem como está. Aí você vai ver no dia a dia como é que é. Dá um pecador, Deus vai fazer uma obra, Deus vai te curar dessa doença. É o seguinte, povo, assim, para vir para a igreja é uma beleza. Também como tá, Deus faz a obra. Deus faz a obra o quê? É transformar ele em hétero.
Tem essa ideia, então, da cura gay, né? Que é polêmica pra caramba, uma coisa muito triste. Tem isso. Isso quando eles são bonzinhos, né? Porque senão já descarta na hora, não tem que conversa. Não, isso é muito triste, tá? Aqui no canal, né, Ricardo, eu trago essas reflexões críticas sobre a religião, seus impactos negativos na saúde mental, na coletividade. Tento trazer os lados positivos também, vou te perguntar no final aí se você vê alguma coisa boa ali na CCB também, mas esses lados negativos é importante a gente falar a respeito, porque o pessoal até fala, né? Você tem que trazer aí um ancião da CCB para defender e tudo. Vai ter comentário assim, você vai ver depois, né? Mas tem canais, tem pessoas que já estão mostrando o lado, digamos assim, bacana, né? A vitrine da CCB. Então a gente tem que trazer pessoas que têm uma visão crítica também para mostrar o outro lado da moeda e conscientizar as pessoas. Eu gosto de deixar isso claro aqui, que meu canal tem esse viés, né? De fazer de trazer um lastro mesmo de uma reflexão crítica a respeito das denominações religiosas. Mas depois eu vou te perguntar sobre o positivo também, né? Porque não é possível. Talvez alguma coisa boa você tenha visto ali dentro. Sim, tem sim. Eu vou falar. Quando você trouxer o ancião, traz junto, ele vai adorar debater comigo. Ué, legal, hein? Ó, o pessoal tem pedido debates de vez em quando aqui, ó. De repente a gente arruma aí o primeiro em breve. Eu quero ver se achar esse ancião. Você vai aceitar, né? Vai passar de 1 milhão a falar. Todo mundo quer esse cara, almejando esse dia. Ricardo, fala um pouquinho mais sobre as proibições. O que a CCB prega assim como algo que Deus não gosta? Você já falou sobre o divórcio, sobre homossexualidade. Fala um pouquinho mais. Tem outras coisas que você acha que são proibições controversas, meio sem sentido? Cara, vou falar uma coisa que Deus revelou sem sentido, você quer? Que assim, não tem muita base, assim, pra... Meu Deus, vai, vou falar uma coisa bem bacana mesmo, bem espiritual, tá? Bem importante para nossa sociedade brasileira. E aí eu quero falar um pouco sobre a projeção da congregação, o papel da congregação na sociedade brasileira. Isso é importante, tá? Por exemplo, olha que ensinamento divino que Deus desceu do céu e trouxe para os anciãos. Você fala Deus com letra D de droga ou com T de tatu? D de droga? T de dado. Você fala Deus, né? Você não fala Deus, né? Com T. Não. Então, tinha muita gente falando Deus. Glória a Deus. Por quê? Aí eu revelou um toque de ensinamento, não é glória a Deus. É glória a Deus. Não entendi. É importante. Mas teve alguma revelação sobre isso? Sim, agora vocês vão ter que falar Deus ou não? Tudo é por revelação, entenda isso. Essa obra é de Deus, cara, não é que no seu canal aí, você faz o que você quer. É Deus que determina tudo, cara. Você tá pensando o quê, cara? Você tá falando que a única igreja é governada por Deus. Você não consegue entender isso? Entenda que tudo que acontece ali é Deus que manda, cara. Eles são os anciãos como se fossem profetas, então, tipo lá, tem essas vertentes mormons, até saiu uma série recentemente, né? Que é a Vani Moore, que você conhece também. Eu assisti. Você assistiu lá, Pray and Obey, né? Rezar e obedecer, que eles têm um profeta, e Terrível, tudo que o profeta fala é revelação divina, e coisas que confrontam muito a lei também, né? Nos Estados Unidos. Para eles, o profeta está acima do próprio presidente, da própria polícia. Então tem um pouco esse caráter também na CCB? Eu acho que não. Eu acho que esse seriado que você falou, Reze, Ore e Reze, né? O Reze e obedeça. Eles têm um guru. A congregação não tem um guru, ela tem 3 mil gurus. Então, o poder, cara, não é no guru, é no ministério. É ancião, não importa quem está lá. Pode ser ruim, pode ser chato, pode não entender nada, não precisa saber escrever, não estudar, nada. Até tem um ensinamento que fala que quem bom sobre o ministério deve estudar direito. Advocacia, eles falam. Ministério de ancião não é o Joaquim. É um cargo institucional da igreja. Então, ele é que nem, cara, o juiz. O cara exerce o cargo de juiz, ele tem uma investidura. O ancião, ele tem uma investidura presbitério da igreja. O presbitério, ele é
Você tá me entendendo? Assim, você sai e entra outro, cara. Não é que você, apareceu o Adão, vai. O Adão é o guru. Ele cura, ele unge, ele dá ensinamentos. Eles até dizem que nesta obra o homem não aparece. Então não é o irmão tal, é o ancião. Então assim, você pega um pouco aquele irmão é ancião. Na realidade não, ele exerce. Então ele é escravo do ministério. Certo. Tem nada de especial no ancião, né? Assim, é o cargo, é o ministério ali que proporciona tudo que acontece. Daqui a pouco eu vou até te perguntar os milagres, inclusive. Tem a pessoa do ancião que discorda dos ofícios ministeriais que ele exerce. Certo. Tipo, você tem que fazer alguns trabalhos ali que você não está de acordo, mas acaba tendo que fazer porque é algo maior do que você, né? Ele é um ministério estatutário, ele tem coisas que você tem que seguir. Você não pode fazer o que você quer no ministério. O guru não, cara. O guru, você viu lá no Oriente, quero tomar essa bebida aqui, quero casar com você, vem. Você vai o que você quer. Aqui não, cara. Aqui você segue e tem uns cabeças mais velhos e tal, mas é institucional. Tem muitos anciães que concordam com os críticos, mas estão vinculados ao ministério. Tem ancião que quebra a doutrina para, às vezes, salvar uma pessoa da igreja. Por exemplo, o ancião ele tem que cortar a liberdade, ele tem que excomungar a pessoa da igreja em certas situações. Um casal que teve uma relação sexual antes de celebrar o casamento no cartório, considerado fornicação. É uma distorção, isso tem nada a ver com fornicação. Fornicação é outra coisa. Fornicação, na realidade, é crime sexual. Não é crime sexual, você tem uma relação consentida de dois casais. Ele tem que ser cortado. O ministério de ancião, o ancião, ele tem que punir aquele casal. Nós já temos sofrendo essa crítica de várias vozes, de vários críticos, uns mais velhos, outros mais novos. Tem muito ancião que concorda, mas ele não oficializa isso que ele faz. Ele chama num canto. Tá me ouvindo, né? Agora voltou. A gente perdeu ali, ó. Ele chama eles no canto, o casal. E encobre o pecado. Não conte isso pra ninguém. Entendi. Por quê? Pior que o ancião na igreja, na congregação, só o povo. Que você pode escapar de uma doutrina, o ancião, ele te ajudar a você. Porque aquele ancião não concorda com o ofício ministerial. Ele é uma boa pessoa. Então nós temos boas pessoas exercendo o ministério maligno. Entendi. Digamos, o conjunto de regras ali, a parte mais institucional que de repente tem que ser revista. Mas aí se você rever, você perde a primazia, que é o controle sobre o povo. Essas doutrinas só têm um objetivo. O ancião, você não fede nem cheiro. Você vai casar, você vai ser feliz, você vai se matar, se você está infeliz, o ancião não interessa. O ancião quer saber, igreja cheia, dando glória, tempo bonito, a família dele no ministério, e ele não quer perder o ministério. Então, até esse ancião que é bom, que esconde o pecado, ele está escondendo o pecado de quem? O ministério também, muitos nem estão nem aí. O medo do ministério, daquele ancião, é que cai na boca do povo. Porque às vezes o ancião, que é considerado ruim, ele perdoa o cara, mas o povo não. E aquele povo denuncia o ancião, o ancião mais poderoso pode queimar o ancião. Nossa. Aham. O medo do ancião é que o teu pecado, o teu pecado, cai na boca do povo. E os mais velhos, ele tá nem aí, cara, se casou virgem ou não. Você tem que obedecer. Se o povo souber que o cara casou, esse bebê de 2 meses, né, que nasce, né, casou em janeiro, em março o bebê nasceu de 9 meses. Esse bebê aqui foi um milagre, nasceu de 2 meses. Se cair na boca do povo, e o ancião não cortar o cara, o povo corre, e mais velho, aquele ancião lá. Por quê? Porque o cara que anda na linha, ele tá frustrado, ele tá arrebentado, mas ele quer ver aquele que desobedece se ferrar, entendeu? Sim. E também deve ser difícil tentar rever essas regras, esses códigos morais, porque supostamente foi revelado isso tudo, né?
E aí? Desrevelou agora? É o que está acontecendo. A congregação está passando essa fase. Desrevelou mais de 20 situações. O problema é que, em nome dessas pré-revelações ou das revelações primeira versão, milhares de pessoas foram dizimadas da igreja. Certo. Complicado. Ô, Ricardo, o pessoal tá mandando muitas mensagens aqui. Mandem superchat, tá, gente? Eu não consigo acompanhar tudo. O superchat fica em evidência aqui. É uma forma também de o YouTube entender que essa live tá bombando e que ele vai entregar mais para mais pessoas aí e também contribuir com o canal. Agradeço aos membros que estão dando alô por aqui também. Se você puder se tornar membro e apoiar meu trabalho por aqui, eu super agradeço. Adam, mudando um pouquinho de tópico, cara, fala um pouco sobre os milagres que supostamente ocorrem ali na CCB. Como é que é isso, assim? Tem alguma, de repente, algum culto para que pessoas que têm alguma doença possam se curar? Tem alguma coisa assim? Ou não tem muito esse tipo de apelo, assim, de... Não. Culto para cura, nem pensar. Tem culto é para buscar dom, eles ganham dom. Dom invisível. Não é milagre. Eu me permita respeitosamente reformular a sua pergunta com todo respeito. Claro. Não é milagres na CCB. É que na CCB, naquela organização, tem pessoas que frequentam lá, que receberam, segundo a sua própria fé, receberam milagres de Deus. A congregação tem pessoas que estão lá e porque tem uma fé de que Deus atendeu o seu pedido. É uma fé da pessoa. E a congregação diz que essa fé não é da pessoa. Essa fé vem porque ele ouve a palavra pregada na congregação. Se essa pessoa sair da congregação e mantiver a sua fé e receber um outro milagre parecido, mas saiu da congregação, a congregação não reconhece esse milagre. Exemplo, não vou dizer você, uma pessoa aqui da tua live, um abraço para todos que estão na tua live, eu agradeço a todos que estão aqui prestigiando você, indiretamente a minha pessoa, muito obrigado. Na verdade, você é a estrela da noite, Ricardo. Estrela, né? Na realidade, eu cheguei só até aqui por causa das porradas. Quem me trouxe até aqui foram os que me criticaram. Eles me deram munição para eu não parar. Sempre uma coisa nova. A conversão tem que ser uma coisa nova. Aí, um inscrito teu, uma mulher de muita fé, alcançou uma obra de Deus na Assembleia de Deus. Quando você chega na hora dos testemunhos recebidos na igreja, você vem à congregação, você é da Assembleia de Deus, e você quer contar essa obra que você recebeu de Deus, pela sua fé você recebeu de Deus na congregação. Como você não é da congregação, você não pode. E você não pode, sendo da congregação, receber um milagre segundo a sua fé. Eu falo, por que eu falo segundo a fé da pessoa? Porque tem coisas que a pessoa recebe que para mim não é milagre, nem foi Deus. Na minha concepção, na minha estrutura mental. Mas para aquela pessoa é. Eu vou falar para a pessoa que não foi Deus, ferir a fé da pessoa? Não. Eu respeito, então, essa fé. Mesmo que eu não concorde, eu fico quieto. Mas essa pessoa que recebeu isso de Deus, ela não pode glorificar a Deus numa outra denominação. Então, eles não aceitam quando isso acontece em outra denominação? Eles acham que é mentira ou é confusão? Só quando aconteceu ali no CCB que é legítimo? Eles ficam quietos. Mas, a partir do momento que uma pessoa recebeu um milagre igual um cara da CCB, por que ele não pode contar? A hora do testemunho é para glorificar a Deus, mas só de que é da CCB, então, tacitamente ou sem falar, está dizendo o quê? Que nós só reconhecemos como verdadeiros milagres recebidos aqui. Se você se batizar na congregação por 50 anos e chegar lá e contar, quando eu tinha 20 anos, Deus me fez uma grande obra na Assembleia de Deus ali, cara, você está queimando, é bem estranho, cara. O cara nem faz.
É aquela coisa da competitividade entre as igrejas, né? Se ali no vizinho estão ocorrendo milagres, as coisas lá, parece que o Espírito Santo desce mesmo, então a gente vai perder nossos fiéis, né? Acaba tendo um pouco dessa competição, né, Ricardo, entre as igrejas. Você está falando isso porque você é um pecador, né? Deus não fez uma obra no teu coração. É isso. E aí vocês vão falar, esse youtuber aí não sabe o que tá falando. Mas, cara, isso que você acabou de falar, é isso. Por que eu posso elogiar a tua live aqui e não posso elogiar a tua live, a tua pessoa, num outro canal? Pois é. É bem esquisito esse negócio aí. Ó, recebemos superchats aqui, ó. O Marisson Parreiras, que é membro aqui do canal. Um abraço, Marisson. Falou assim: Ricardo, o que acontece sobre as formas de conseguir dinheiro dos fiéis? Já viu como se acumula e em que tipo de bens de dirigentes? E teve também um superchat do Ariel, falando assim: comente sobre o fluxo de dinheiro desta seita. Já que não cobram dízimo, para onde vai a grana das ofertas? Ficam nas igrejas? Obrigado demais, Ariel e Marisson. E aí, cara? Obrigado pela pergunta dos seus dois colaboradores. A congregação é diferente em tudo, nunca se esqueça disso. Até a meia, o sapato é tudo diferente. É o seguinte, nas igrejas costuma-se falar dízimos, ofertas alçadas, dízimos, contribuições. Na congregação fala coleta. Até a pandemia, Deus revelava no coração da pessoa: você vai dar R$100 para esta coleta, construções. Que assim, você escolhia o destino da coleta e dava para o porteiro. Ele pegava aquele dinheiro e dava um destino do dinheiro para essas finalidades. Então, assim, na congregação é diferente. Não é o homem, o líder que pede dinheiro. Quem pede dinheiro na congregação é Deus. Deus fala com você diretamente para você dar quanto Ele quer na sua igreja. Esse falar diretamente é uma sensação do fiel, né? Ele acredita que tá vindo aqui para mim, não sei, tipo R$40. É uma sensação, uma intuição que ele tem. Ele não ouve uma voz de fato, nada assim. Blasfemando. Você está blasfemando, você vai para o inferno. Não é isso, não. É Deus mesmo. É que você não acredita. Mas a pessoa ouve uma voz mesmo? Tipo... Cada um tem um jeito. Deus fala com cada um de um jeito. Tem gente que ouve voz também. Aí você dá o dinheiro lá, entendeu? A sensação é gravíssima que você está falando aqui. Tô tentando entender, né? Se é uma sensação, se é um... Rapaz, tem muita coisa que só entende depois de muitos anos. Caraca. Então, uma sensação, fala que é Deus. Foi Deus. Agora mudou. Agora, todo jeito que você dá, eles que escolhem onde vai. Então, você dá o dinheiro na coleta ou por banco, ou cartão, ou em dinheiro em espécie. E a partir dali, as portas se fecham para o contribuinte. Eu digo que a congregação, não é que ela faz, posso falar que ela faz lavagem de dinheiro, mas a congregação é uma igreja, cara, está com as portas escancaradas para a lavagem de dinheiro. Não que ela faça, não posso atribuir crime para eles. Mas, primeiro, não tem transparência. Quem governa esse dinheiro, parentes, amigos, todos os administradores, é indicado pelo ancião. Então, você não sabe o que acontece no dinheiro dentro. Eles decidem qual construtora eles vão comprar material para a igreja. E depois da pandemia, está multiplicado várias vezes a construção de templo, que é justamente a teoria da lavagem de dinheiro em igrejas, onde você encontra doutrinas e jurisprudências de notáveis advogados, promotores de justiça, procuradores da República, professores de universidades, fazendo como funciona o caminho do dinheiro. Essas perguntas que me foram lançadas por esses nossos dois amigos são perguntas que requer uma profundidade que não cabe aqui no canal do tempo. Mas é assim, você dá todo o dinheiro, ninguém sabe quanto você deu, é anônimo. Essa é a primeira porta. Vamos supor que eu jogue lá R$1 milhão. Tá limpo o dinheiro. Pois é, porque a igreja não tem que declarar, né, Ricardo? Isso é um trem muito complicado, né, cara? Não, eu recebi 10 milhões de coleta. E se entrou 1 milhão? Como é que você vai saber? Por isso que eu sou a favor, eu como advogado, sou a favor de todo mundo ser registrado na igreja como membro,
participar das decisões do que vai fazer com o dinheiro, mas ter recibo das coletas que entram. É só assim que você consegue medir. Já que a congregação é uma igreja especial, por que elas não fazem algo que as outras não fazem? Porque a lavagem de dinheiro está em vários segmentos. Inclusive, nosso ex-presidente da Câmara dos Deputados usou um site só Jesus para lavar dinheiro. Então, Jesus hoje, cara, é uma forma de lavar dinheiro a rodo. Então você pega, quanto entrou de dinheiro no Brasil em um mês? Entrou de verdade, 5 milhões. Não. Deus abençoou que entrou 15. Só que você tem que lavar o dinheiro. Como que você lava dinheiro? Construindo o templo. Aí você vai me dizer, você está acusando? Não, eu só estou dizendo para você que você deixou a sua BMW lá fora, numa rua, que tem um alto índice de assalto, com o vidro abaixado e a chave na ignição. Isso você fez. Mas aí quando você fala sobre essa lavagem de dinheiro, só para as coisas ficarem mais claras aqui, tem gente que traz um dinheiro sujo de fora e usa a igreja para poder limpar. Esse é o esquema. Eu sei que você não está falando que isso está acontecendo na CCB, nem está dando nomes, nem nada, mas é o que você falou, né? Tem um contexto ali que facilita esse tipo de coisa. E haveria também um desvio a partir das arrecadações ali, de repente para enriquecer alguns dos líderes. Isso pode acontecer? A congregação, nesse ponto, eu entendo assim, é muito difícil hoje, nos anos 80, nos anos 90, no 2000 e pouco, ocorreram vários desvios de coleta, desvio pessoal mesmo, por causa que não havia internet controle sistematizado, aí outro informatizado. Um dos diáconos, chefes da matriz da Quebras, roubou dinheiro por vários anos e confessou isso para a polícia. Então os controles eram manuais. Hoje, com a informatização, é muito difícil desviar dinheiro, a não ser que você forme uma quadrilha ou uma organização criminosa. Tem que pegar o ancião, o operador, o diácono, o administrador, o tesoureiro, que de fato já são amigos mesmo, e todos um a pagar, entendeu? E um concordar com tudo. Aí é possível. Acontece, nós não temos acesso. Hoje, o índice de furto de coletas, de desvio de dinheiro, ele é muito menor do que nos anos 80, por causa da internet. Então, as portas para uma pessoa conseguir pegar o dinheiro tá difícil. Então, o que tem que ser feito? Não digo a congregação, mas outras igrejas que estão sofrendo ação criminal de investigação, crime federal, de desvio de verbas e coletas, elas têm que gastar, elas têm que lavar o dinheiro. Porque o dinheiro, cara, ele não fica limpo. Não, o dinheiro ficar limpo, ele tem que entrar sujo, limpar e gastar. Numa igreja, teoricamente, por exemplo, uma igreja que dá carro para todo mundo, eles saem comprando carro para todo mundo, tá lavando dinheiro. Mas nos órgãos públicos, municipais, estaduais, quando você onde é que você vê a lavagem? No superfaturamento. Quando você constrói uma obra que você superfatura ali. Então você vai gastar 2 milhões numa igreja, você faz um orçamento de 3 milhões. Esse dinheiro vai para a construtora a mais e ele sai limpo para quem investiu. Você investe 3 milhões e pega 1 milhão limpo. A congregação negocia, né, com a empreiteira também, ó, 20% para o seu, 80% para mim. E aí eu te pergunto, quem são as empreiteiras? Todos podem participar das escolhas? Nós temos acesso às notas fiscais? Então, qual é a minha crítica? É atribuir crime para a congregação? Não, mas ela sendo uma igreja que fala que tem uma transparência plena, por que os membros não podem ser membros, não podem votar em nada e não têm acesso, embora a lei diz que sim, às notas fiscais a nada. Então, eu mandei 5 milhões para os pobres da África, por exemplo. Mandei, paguei os impostos, agora saiu uma liminar que teoricamente não precisa pagar imposto, tá? Mandei 5 milhões para a África. Quem é que vai coordenar o dinheiro lá? São os africanos? Não. São os brasileiros aqui que têm ministério.
Quando eles chegam lá, eles pegam os 5 milhões e entregam para os pobres. Quem? Não te interessa a obra de Deus. Jesus falou que a direita da esquerda não fica sabendo. Tá, mas você deu 5 milhões? Tá aqui no caixa. Para quem foi? Aí você vai humilhar o irmão, né? Você construiu o templo? Construí. Cadê os notas fiscais? Quem foi comprar? Posso ver a declaração de imposto de renda da empresa? Posso ver as notas fiscais? Será que esse preço... Posso comprar o preço que você pagou no cimento com o que está praticando no mercado? Não. Então, não é que eu estou atribuindo crime. Estou dizendo o quê? O ambiente é totalmente configurado e ele está igual às igrejas que davam dinheiro. Então, compete não só a congregação, como qualquer sistema templário, fechar as portas. Então, existe uma forma de fechar a porta para lavagem de dinheiro. Recibo para todo mundo. É o que o Marison, que mandou um superchat, comentou agora aqui, ó. Para funcionar bem, teria que ter recibo, ter que declarar no imposto de renda, ter que arrecadar impostos e ter uma transparência enorme nos gastos. Oh, beleza, né? Aí os pastores quebram, né? Assim, de várias igrejas aí que estão milionários. Eles vão achar ruim demais. Ó, por exemplo, eu quero dar 10 mil para o ancião, pastor. Não tem como você saber quanto saiu da coleta. A coleta saiu 50 mil para os pobres. Para quem? Não, aí não tem. Aí tem que ter o dom do segredo. Tem um top que fala que quem mexe com dinheiro tem que ter o dom do segredo. Acredite se quiser. Ricardo, a gente está aqui caminhando para o final da nossa pauta e eu queria saber de você, que é uma pergunta que eu faço para todos os meus convidados, que vêm trazer seu testemunho cético, como a gente fala aqui, se tem alguma coisa ali na sua trajetória que foi positiva na igreja da qual você saiu. O que você vê de legal, assim, de bacana que você viveu, ou talvez não necessariamente você viveu, mas que a igreja faça, que você valoriza? Tem algo massa ali? Ou você vê que é só coisa ruim? A gente sempre quer atribuir alguma coisa de bom que a gente viu, como você colocou, à igreja que a gente frequentou. O problema, se você for ver, igreja mesmo não existe. O que existe é uma placa, templo, um sistema de franquia, de cores, de liturgia. Então, de fato, a congregação ela não existe, ela é uma ficção. Toda empresa jurídica, no sentido doutrinário jurídico no Brasil, ela é uma ficção. Pessoa física não é uma ficção, é uma realidade. Você é uma pessoa. Personalidade jurídica é uma ficção, não existe. Então o que existe são o quê? Rótulos. Existe congregação? Não. O que existe são pessoas que frequentam a congregação. O que é que tem de bom dentro da congregação? A congregação tem tópicos totalmente na contramão da Constituição. Manipuladores. Ministério manipulador. Orgulho. Tem uma série de problemas que a gente critica. O que eu vejo de bom dentro do mundo do CCB é a boa fé de algumas pessoas. Essas pessoas, quando esclarecidas, elas não assumem mais o papel de cúmplices, o papel de ver e fingir que não viu. Elas assumem um papel de dignidade e elas não se permitem mais ser partícipe daquilo. Por isso que tem muita gente que sai. Não é porque eu ou outros críticos de outras igrejas falam. É porque quando a gente traz conhecimento, as pessoas que estavam lá de boa fé, elas procuram de boa fé sair, porque pessoas de boa fé não compactuam com pessoas de má fé. Isso é o que eu vejo bom dentro do mundo CCB. Embora tenha um monte de coisa errada, tem pessoas de boa fé que tomam conhecimento e continuam lá. Ele é músico, ele sabe que a mulher não pode tocar, mas para ele tá bom, eu sou músico só, eu toco mesmo. Mas tem muitas pessoas boas que saem da congregação sem pecar, de acordo com a doutrina, mas por pura dignidade. Quem tem dignidade não precisa ser cortado para sair de lá. Ele sai porque ele é um cidadão, ele respeita a lei, ele ama Deus,
Ele não aceita rir enquanto o seu irmão está chorando. Isso existe dentro do mundo da congregação, não no sistema ministerial. Temos pessoas no ministério que estão renunciando, porque são pessoas de boa fé. Daniel Ferro, ele tinha ministério, hoje ele está fazendo um trabalho de libertação e de entrevista fantástico dentro da congregação. É um cara super conhecido. Ele renunciou por quê? Porque ele tinha uma índole cristã mesmo. Não acredito mais em Deus. Tem, não está acreditando em Deus, mas eles querem falar de Deus no sentido de bondade, de respeitar as leis e não compactuar com aquilo que é ilegal ou legal, mas imoral, abusivo e que destrói outras vidas. Eu estou bem, se os outros estão mal, se dando. Não, ele tem dignidade. Esse é o trabalho da reforma, trazer conhecimento para que as pessoas de boa fé decidam não participar disso. E quem decide participar disso não é nosso público. A gente continua falando as mesmas coisas e elucidando mais pessoas. E essas pessoas estão dentro da congregação. Tem muita gente boa lá que não faz porque é cúmplice, é porque não tem conhecimento. Mas as pessoas vão adquirindo conhecimento. É isso que eu acho que tem bom na congregação. Pessoas do ministério e pessoas do povo são boas e com conhecimento elas se libertam. Eu acho que isso é válido do nosso trabalho. E esse é um dos propósitos do seu canal, Ricardo. Se quiser falar um pouquinho do que você tem feito por lá, você já comprou alguns inimigos, algumas brigas, né? Você já arrumou muito inimigo pela sua trajetória, mas você tem essa missão assim de despertar a consciência dessas pessoas boas. O que você procura com o seu canal no final das contas? Conhecimento. Eu sofri muito. No meu canal, quem quiser assistir minha biografia, foi a minha última vez que eu falei que eu passei lá, chorei, esses 50 vídeos, mas eu lavei a alma, tudo que eu passei. E muitas pessoas estão sofrendo. O que eu quero mostrar para as pessoas é que nós não estamos num estado religioso. Eu quero trazer para as pessoas que elas podem acreditar em Deus um sistema democrático de ser cristão brasileiro, não ser cristão hebraico pré-Cristo, pré-medieval. Estou tentando trazer no meu conhecimento para que menos pessoas sejam enganadas, mas que aquelas pessoas que de boa fé sofreram como eu sofri, encontrem uma porta de saída como eu encontrei. Só que eu não tive ninguém para pregar para mim. Quando eu comecei a pregar, não tinha ninguém pregando. Eu fui na raça. É como o Josafá também, que é um grande pregador da reforma, uma pessoa incrível, ele trabalha muito sobre Bíblia. Eu já não gosto de falar sobre Bíblia, ele gosta. Mas uma vez ele falou assim para mim: o nosso problema quando a gente começou a pregar a reforma é que a gente era cobaia. A gente mesmo tinha medo de Deus pesar a mão na gente. Uma vez ele falou para mim. E é verdade. A gente ia caminhando, cara, e achando que Deus ia quebrar a gente no próximo passo. Nós já estamos aqui há 20 anos, entendeu? E hoje nós temos uma quantidade enorme de críticos, de todas as vertentes. Então, o nosso objetivo é mostrar para as pessoas que, para aquele que quer crer em Deus, ele pode ser uma pessoa boa, livre, liberta, sem manipulação, respeitando a lei e ser feliz. O sistema templário da congregação, eles não querem pessoas felizes, eles querem pessoas obedientes. Nosso trabalho é trazer conhecimento para se viver um pouquinho mais feliz nessa vida. E o que vem depois da vida? De acordo com o meu trabalho, a resposta é: nós devemos aprender. Eu não sei. Tá meio agnóstico então, né, sobre essas questões aí. Eu preciso falar, eu não sei. Não, que Deus não, cara, eu não sei. Você acredita? Acredito. Acredita em quê? Coisas boas, eu acredito. Como é que é? Não sei. A resposta mais importante da nossa lição é: eu não sei. E essa humildade, né, Ricardo? É uma humildade intelectual que é importante. Eu acho uma virtude. Tem tantas questões sobre a nossa existência que a gente não tem resposta, a gente não consegue confirmar, que seria uma prepotência a gente bater o pé. E é isso aqui, eu tenho certeza. Né, cara? É legal assim. Você não pode, você não tem para questionar Deus, você não pode questionar Jesus. Tem várias coisas que Jesus está na Bíblia, eu não concordo, cara. Não, Jesus não fez isso, cara. Se existiu um Jesus, ele não fez isso. É Deus. E uma coisa que você sabe,
como eu me libertei muito, cara, da religiosidade, lendo o ateísmo. Sabe por quê? O ateísmo, para mim, ele traz um crescimento humano, no ser humano, na autonomia humana, muito importante, até para quem crê em Deus. Ele traz um crescimento. Então, eu sempre procuro nos meus vídeos, de vez em quando, falar que nós temos que buscar a autonomia do ser humano. E eu acho que o ateísmo ajuda muito nisso. Por incrível que pareça, eu passei a descrer de coisas absurdas, bíblicas, que hoje eu vejo, é impossível. Eu quero ficar no patamar do possível. Eu acreditar em Deus não vai mudar nada, sabe por quê? Eu tenho que ser um ser humano bom. Eu tenho que ser autônomo. Então reforma isso. Você parar de ter medo de Deus, cara. Você parar de jogar para Deus o que você vai fazer. Ter autonomia. Eu acho que o ateísmo, que os ensinamentos e as desconstruções místicas, ela traz uma autonomia para o ser humano que permite ele ser um homem melhor e ter uma fé melhor, se ele quiser. Legal isso. Eu falo isso de vez em quando aqui no canal, que a minha missão não é desconverter as pessoas. Eu não estou querendo pregar o ateísmo, né, e aumentar o número de pessoas que não acreditam em Deus. Até porque eu acredito que tem muita gente para quem essa crença faz sentido e faz bem mesmo para a saúde mental, para lidar com as dificuldades da vida, para ter uma esperança, para seguir adiante a despeito das dificuldades. Quem sou eu, né, para achar que não tem nenhuma utilidade, nenhuma função a crença em Deus para as pessoas? Mas eu estou aqui para quem quiser me ouvir, para quem quiser ouvir meus convidados, para fazer um contraponto, para mostrar que é possível levar a vida sem uma religião e para conscientizar as pessoas que é possível, mesmo na religião, ter um envolvimento religioso mais saudável. Você pode ficar na sua fé e tudo, mas não se aprisionar, não ter ali suas asas podadas por coisas que não tem muito sentido, não tem muita fundamentação. Então é possível ter uma espiritualidade, uma religiosidade saudável fora dessas amarras abusivas que a gente vê muitas vezes em algumas congregações. Então, para mim, é isso o ponto, não é? Eu nem me orgulho do ateísmo, viu, Ricardo? Eu falo assim que eu me orgulho mais do meu pensamento crítico, do ceticismo, né? Você ter um cuidado ali com o que você vai acreditar, você ter essa autonomia que você falou na hora de pensar para fazer suas escolhas. Isso é muito mais importante que ser ateu, ou ser cristão, ou ser budista, né, velho? Você me permite um comentário bem rápido, você que está no final, bem rapidinho, eu acho que é importante te falar. Eu acho que você usou um termo que é essencial. Nós não estamos falando aqui de ser cristão, de ser ateu. Nós estamos falando de senso crítico. Pô, cara, senso crítico. A Constituição Federal Brasileira, como advogado, eu tenho que propagar o que é a paz social. Quando você vê um ateu dizer que se ele tiver um senso crítico próprio, testado, analisado, enfrentado em relação à sua religiosidade, ele pode ser um ser humano melhor, você está pautado na paz social. Quando você vê um cristão legalista, o cara que não acredita em Deus vai para o inferno. Ele traz para si uma maldade, uma negatividade. Ele está emanando para você uma coisa ruim e está voltando para ele. O que mais nós temos no mundo cristão é falência, doença e depressão. Quer dizer, ser cristão não é a solução. Então, eu gostaria de dizer que, para mim, do meu trabalho e desta live, a frase mais importante: despertar o senso crítico. Acabou. Show de bola, Ricardo. Foi um prazer conversar com você. Deixei o @do seu canal aqui embaixo. Quem está assistindo e quer acompanhar, então, os vídeos, os conteúdos, as reflexões críticas do colega Ricardo, só clicar aqui e se inscrever no canal dele, que você vai se aprofundar um pouco nesses pensamentos que ele tem e, quem sabe, né, te despertar para ter uma religiosidade um pouco mais sadia. Obrigado, Ricardo. Espero te ver numa próxima aí pra gente bater mais um papo. Foi um prazer falar com você. Agradeço também a todo mundo que está ao vivo aqui, mandando perguntas, comentários. Agradeço aos membros do canal pelo apoio de sempre ao meu trabalho de divulgação científica e reflexões críticas sobre religião e pseudociências. E este foi o Testemunho Cético. Não deixe de comentar aí embaixo o que você achou disso tudo que a gente conversou aqui hoje. Um abraço, valeu, Ricardo. Tchau, tchau. Um abraço, muito obrigado.